Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 18, 19, 22 e 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 18 e 19 e versículos 22 e 23. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? E agora os versículos 22 e 23. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Então nós temos aqui, e queremos destacar logo esta parte da pregação do apóstolo Paulo na Grécia, em Atenas. E aqui no versículo 18, nós encontramos aquilo que o apóstolo Paulo pregava, anunciava aos atenienses, aos gregos. Atos 17, 18. Veja o que é que diz. Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Esta palavra paroleiro é uma palavra pejorativa, como que dizendo: que quer dizer este falador? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Portanto, o apóstolo Paulo, já no Areópago, ele proclamava a ressurreição. Mais à frente, nós iremos destacar esse ponto que o apóstolo Paulo diz aqui. O tema da nossa reflexão, e que no decorrer da reflexão nós vamos identificar, o tema é o seguinte: a ordem de Deus. A ordem de Deus. E nesta mesma pregação do apóstolo Paulo no Areópago, ele explicou, ele falou que ordem era essa. Em Atos, capítulo 17, versículo 29, Atos, capítulo 17, versículo 29, o apóstolo Paulo, ele identifica qual Deus ele estava pregando. Atos
17, 29. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou a pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Então o apóstolo Paulo, ele estabelece logo a diferença daquilo que ele viu lá em Atenas. Inclusive um altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Portanto, o apóstolo Paulo identifica: sendo nós, pois, geração de Deus, isto é, criaturas de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Então aqui ele estabeleceu claramente o que é idolatria e o que é o culto ao Deus verdadeiro. Em Atos, capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo continua a pregação dele, falando a respeito de Deus. E aí o que é que ele diz? Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Isto é, Deus revelou, Deus falou, Deus se apresentou exatamente desfazendo a ignorância. Agora veja o apóstolo Paulo que diz: mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que a filosofia dos epicureus, que a filosofia dos estoicos, espiritualmente falando, era ignorância. Eles desconheciam o Deus verdadeiro, e isso eles confessaram quando eles colocaram no altar ao Deus desconhecido. Portanto, eles confessaram que espiritualmente eram ignorantes e que Deus desfez esta ignorância, dizendo: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. A palavra arrependam no grego metanoia. Mude a sua forma de pensar, a sua forma de falar e a sua forma de agir. Em Atos, capítulo 17, versículo 31, aí nós encontramos exatamente o tema da nossa reflexão: a ordem de Deus. Que ordem foi esta? Atos, capítulo 17, versículo 31. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então vejamos, voltemos aqui ao versículo 18, Atos 17, 18. O que é que o apóstolo Paulo anunciava? Ele anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição.
E o que é que agora o apóstolo Paulo fala aqui em Atos 17:31? Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, que para isso ordenou. Qual o varão? Qual o nome do varão que o apóstolo Paulo estava pregando lá no Areópago? E ele disse: qual o nome do varão? Qual o nome do varão? Jesus. Está aqui. Olha, a gente não pode ser mais ignorante do que os gregos. A gente hoje tem toda a revelação. Veja bem, o que é que o apóstolo Paulo ele estava pregando? A boa nova de Jesus e a ressurreição. E aí, quando a gente vai para Atos 17:31, nós encontramos a ordem de Deus, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. Qual o nome deste varão? Jesus Cristo. Mas ele disse muito mais. Agora ele fala sobre a ressurreição. Veja o que é que ele diz. Atos 17:31. E disso tem dado certeza a todos. Não é uma ficção. Não é uma história de carochinha. Não é uma ideologia. Não é uma filosofia dos epicureus, dos estoicos, ou filosofia aristotélica, socrática, platônica. Nada disso. É uma revelação. E aqui o apóstolo Paulo ele diz para os gregos que na cultura secular eram muitos versados, mas na cultura espiritual, na revelação, eles eram ignorantes. E aí o apóstolo Paulo estava ali revelando, falando a respeito da ordem de Deus. E disso tem dado certeza a todos. Agora, o que é que a ressurreição de Jesus significa mais? A ressurreição de Jesus significa a certeza do céu. A ressurreição de Jesus significa a veracidade da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A certeza, a ressurreição de Jesus significa nós estarmos aqui pela manhã agradecendo a Deus pela ressurreição. A ressurreição de Jesus é a certeza da fundação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a certeza que todos nós somos criaturas de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando a respeito de algo que, se não tivesse ocorrido, tudo que Jesus teria falado seria uma ficção. Poderia até ser algo bonito, mas não teria a fundamentação. O que faltava para mostrar para todos o que hoje nós proclamamos, o que hoje nós pregamos para o mundo, quando falamos da ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo diz aqui, lá pregando no Areópago, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a ressurreição de Jesus é a certeza que um dia nós iremos para o céu. Então a ressurreição de Jesus não é algo apenas que se possa fazer em uma encenação, uma dramatização. Não, a ressurreição de Jesus
foi aquele ato mais importante que coroou de êxito, foi o ápice, o ponto mais elevado da pregação e da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por último, nós vamos pegar um fragmento em João capítulo 20, versículos 27 a 29, que expressa a realidade da ressurreição de Jesus. João capítulo 20, versículos 27 a 29. O contexto é o seguinte: Jesus apareceu aos apóstolos, e nessa primeira aparição, depois de ressuscitado, o apóstolo Tomé não estava naquele grupo. E aí os apóstolos falaram para Tomé: vimos o Senhor. Aí Tomé disse: olha, eu só acredito se eu ver, se eu colocar o dedo nas mãos dele, se eu colocar o dedo do lado dele, aí então eu acredito. E Jesus satisfez esta curiosidade do apóstolo Tomé. João capítulo 20, versículos 27 a 29. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós temos aqui a realidade da ressurreição. Jesus, de forma corpórea, depois de ressuscitado, que apareceu aos 11, apareceu a algumas mulheres e agora apareceu a Tomé, e que os outros apóstolos estavam presentes também, e Tomé faz esta confissão. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E aí vejo o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então aqui nós temos a realidade da ressurreição de Jesus, ele se apresentando a um apóstolo que disse que só acreditaria que Jesus tinha ressuscitado se tocasse na mão dele. E Jesus disse para Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Portanto, aqui nós temos um fragmento, um resumo de tudo aquilo que representa a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos sair daqui convictos de que nós estamos no caminho certo, no rumo certo, e que um dia, não sabemos quando, estaremos com Jesus
no céu, ou com a sua segunda vinda, ou com a nossa partida para a eternidade. Que Deus, pois, coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e que nós tenhamos convicção do que nós somos e do que propagamos, do que pregamos para o mundo. E não nos intimidemos. Veja que o apóstolo Paulo estava no meio de pessoas muito letradas, filósofos, pessoas que tinham um conhecimento muito elevado, mas ele falava, anunciava Jesus e a ressurreição a pessoas letradas. E depois, quando o apóstolo Paulo terminou aquela pregação, alguns creram, outros disseram acerca disso que ouviremos outra vez, e outros simplesmente ignoraram o apóstolo Paulo. E dentre um dos que se converteu naquela pregação no Areópago, tem um nome, Dionísio, o Areopagita. Ele se converteu por intermédio daquela pregação do apóstolo Paulo no Areópago. Portanto, que Deus coloque nesta manhã essas verdades em nossas mentes e em nossos corações, e cada dia mais nós sintamos o prazer de estudar, de crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.